Bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Feliz segunda-feira a todos. Vamos lá, vamos começar? Bom dia. Vamos lá. Espírito Santo, eu te convido para fazer parte entre nós. Toma minha boca, meu coração. Que essa palavra não volte vazia. O Senhor é o nosso convidado especial. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 9. João 9. Jesus e um cego. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que o homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados do pai dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não é por causa de pecado nem de um nem de outro. É cego para que o poder de Deus se revele através dele. Precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou, pois está chegando a noite quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva, passou da lama nos olhos do cego e disse: Vai lá, lave o rosto no tanque de Siloé. Este nome quer dizer aquele que foi enviado. O cego foi, lavou o rosto e viu e voltou vendo. Os teus vizinhos e as pessoas costumavam vê-lo pedindo esmolas e perguntaram: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, não é. Mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém, ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Onde está o homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Os fariseus fazem perguntas. Então levaram aos fariseus o homem que tinha sido cego. O dia em que Jesus havia feito lama e curado o homem da cegueira era um sábado. Aí os fariseus também perguntaram como ele tinha sido curado. Ele pôs lama nos meus olhos, eu lavei o rosto e agora estou vendo, respondeu o homem. Alguns fariseus disseram: O homem que fez isso não é Deus, porque não respeita a lei do sábado. E os outros perguntaram: Como é que pode um pecador fazer um milagre tão grande? E é por causa disso que começaram a ter divisões entre eles. Então os fariseus tornaram a perguntar o homem: Você diz que curou? Ele diz que curou você da cegueira. E o que é que você diz dele? E ele disse: Ele é um profeta. Respondeu o homem: Os líderes dos judeus não acreditavam que ele tinha sido cego e agora podia ver. Por isso chamaram os pais dele e perguntaram: Este homem é filho de vocês? Disseram aos pais do filho que nasceu cego: Como é que agora ele está vendo? Os pais responderam: Sabemos que nosso filho nasceu cego, mas não sabemos como é que agora ele pode ver. Nós não sabemos também quem o curou. Ele é maior de idade, perguntem a ele, que ele mesmo pode te explicar. Os pais disseram isso porque estavam com muito medo, pois os líderes dos judeus tinham combinado de expulsar da sinagoga quem afirmasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que os pais disseram: Ele é o maior de idade, pergunte a ele. Então os líderes judeus
Então os líderes judeus chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: Jure por Deus que você vai dizer a verdade. Nós sabemos que este homem é um pecador. E ele respondeu: Se ele é pecador, eu não sei. De uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. O que foi que ele fez a você? Como curou você da cegueira? Tornaram a perguntar. O homem respondeu: Eu já disse, vocês não acreditaram. Por que é que querem ouvir isso outra vez? Acaso vocês não querem ser seguidores dele? Então eles o xingaram e disseram: Você que é seguidor dele, nós somos seguidores de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas a este homem nós nem sabemos de onde é. Ele respondeu: Que coisa esquisita. Vocês sabem de onde ele é, mas ele me curou. Sabemos que Deus não atende pecadores e que não atende os que respeitam e fazem a sua vontade. Desde que o mundo existe, nunca se ouviu dizer que alguém tivesse curado um cego de nascença e este homem não fosse enviado por Deus e não teria que fazer nada. Eles disseram: Você nasceu cheio de pecado e agora você quer nos ensinar? E expulsaram aquele homem da sinagoga. A cegueira espiritual. Jesus ficou sabendo que tinha expulsado o homem da sinagoga e foi procurá-lo. E quando encontrou, perguntou: Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: Você viu. E ele está falando com você. Sim, eu creio, Senhor. Disse o homem e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: Eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que veem. Agora os fariseus estavam com eles e ouviram isso e perguntaram: Será que isso quer dizer que nós também somos cegos? Se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que podem ver, então continuam com culpa. Umas pessoas me perguntam: Poliana, por que você lê o capítulo todo? Por que você lê assim 9? Fica tão grande, às vezes você toma bastante tempo da sua palavra, mas a palavra é a palavra. E outra, não é uma pregação, é um devocional. A gente está aqui para ler a palavra. A gente está aqui para meditar na palavra, né? E é importante que no nosso momento de devocional a palavra seja o foco principal. Hoje nós vamos falar sobre cegueira. Nós vamos falar sobre cegueira física, espiritual e milagres. Se eu perguntasse agora aqui, escreva no chat: quem quer viver um milagre? Todo mundo que está ao vivo e todo mundo que vai assistir depois escrever: eu quero um milagre. Porque eu, Poliana, também quero viver um milagre. Não é possível. Tanta coisa acontecendo no mundo jaz o maligno, perseguição, tretas, né? Tantos problemas que a gente passa. Eu tenho assim uma lista para mais de uns 50 milagres. Menino, mas milagre é comigo mesmo. Se Jesus estiver querendo fazer milagre, alguém pode ser eu. Porque o que eu mais tenho é coisa para que seja resolvida. Mas a gente precisa se atentar a uma coisa, algumas coisas. A dúvida de que Jesus é de fato filho de Deus. Não, Poliana, sei, todo mundo já sabe hoje que ele é o filho de Deus. Mas será que o teu coração crê com tudo que pode? Será que o meu coração crê com tudo que pode? Porque se eu creio e se você crê, então a gente vai viver um milagre. Ele começa essa história perguntando a um homem. Jesus estava caminhando, ele viu um homem e os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que aquele homem é cego? É pecado? O pai dele pecou? Ele pecou? Ele falou: não. Isso aqui é para manifestar a glória de Deus. Vocês lembram quando eu contei para vocês que eu nasci com uma doença nos meus pés, no meu fígado, que atacou meu pé, que eu fiquei 13 anos sem andar? Sentindo dor todos os dias, sendo carregada de um lado para o outro, dificuldade de andar extrema.
Eu tenho uma falta de postura incrível, dependendo da situação, como defesa. Porque eu só andava com o pé assim, né? Eu andava com o pé assim, nessa lateral do pé. Porque a dor era tão insuportável que eu não conseguia colocar a planta do pé no chão. Não foi um dia, 2 dias, 3 dias, não foram 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Não foi 7 anos. Não foi 8, não foi 9, não foi 10. Foram 13 anos. E um dia, para que seja manifestada a glória de Deus, em um momento de oração, em um culto despretensioso, o Senhor me curou. Então, quando você liga esse Instagram e você vem para esse devocional, o mundo mudou, a forma mudou, mas o Senhor não mudou. O mesmo anjo que estava lá pode estar aí. Em um devocional despretensioso como esse, você pode ser curado. Só que existe uma doença que ela é muito pior do que a doença física, e ela é a doença espiritual. E quando Jesus vai falar sobre a doença espiritual, ele fala assim: você crê no Filho do Homem? Lhe respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus: você viu? Você está falando com ele. Eu creio sim, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. Então Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e os cegos veem. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram e perguntaram: será que quer dizer que nós somos cegos? Aí Jesus disse: se vocês fossem cegos, não teriam culpa, respondeu Jesus. Mas como dizem que pode ver, então continuam tendo culpa. A pior cegueira é a espiritual. Porque se eu digo que eu sou cristã, que eu sou seguidora de Cristo, algo diferente precisa acontecer na minha vida. Seguidores de Cristo, o mínimo, sim, o mínimo é ter paz em suas decisões, em suas emoções. Onde tem Jesus, não tem ausência de paz. Se a tua circunstância, se agora se acordou, acontecem coisas na sua vida que é só falta de paz, está faltando Jesus. E quando não tem Jesus, tem espíritos opressores, acabando e arrancando a tua paz e te tirando de Cristo. Comecem a observar os sinais. Não é assim? Ah, o fulano é daquela tribo, daquele jeito, então ele é assim, aquela galera é assim. Então, quem é de Cristo? Quem é de Jesus? Não pode ter atribulação. Nós temos, desafios para serem vencidos em Deus, para que a glória dele se manifeste na nossa vida. Os desafios de um cristão é para a glória dele se manifestar na nossa vida. A ausência de paz é a ausência de Cristo. Se você não tem paz nos teus pensamentos, se você não tem paz na tua vida, no teu sono, no teu trabalho. Claro, gente, a gente tem perseguição e muita. Mas tudo que acontece conosco, se tiver onde tem, olhando aqui eu não tenho paz, pronto, pode saber. Ali tem ausência de Cristo. Então é ali a área que você vai ter que buscar. Peça ao Senhor para que toda cegueira espiritual seja descortinada diante de ti. Eu vou contar uma experiência rapidinho para vocês, que eu sei que vocês gostam e é ela que modifica a nossa fé mesmo. Eu estava vivendo circunstâncias que eu falei assim, não, eu identifico que isso aqui não é coisa de gente de Deus. Nossa, minha vida tá muito ruim. Isso foi há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos atrás. E eu comecei a questionar a Deus. Senhor, eu sei que minha vida tá ruim. E eu sei que o Senhor não tem isso para mim. Não tem. E eu comecei a orar a despeito disso, sabe? E um dia eu falei assim, quer saber, eu vou jejuar por conta disso. Eu comecei a jejuar por revelação. Eu já disse para vocês que eu gosto de jejuar por verbo. Eu não jejuo por causa, eu jejuo por verbo. Revelação, intimidade, conexão, santidade.
disciplina. Jejuem por verbo, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então eu lembro que um dia eu comecei a jejuar por revelação. Tudo bem, isso foi acho que no final de 2019. E aí, em janeiro do ano passado, eu comecei a ter sonhos. E um desses sonhos, eu sonhei, eu estava no lugar e eu estava assim com algumas pessoas conhecidas e veio uma pessoa, era uma mulher, mas não era uma mulher com o formato de um rosto igual ao nosso. Era diferente. O formato do rosto dela era diferente. Ele era assim hexagonal, mas era muito diferente. E era um branco, que o branco era não tinha, nem albino é um branco daquele jeito. Era tão branco, eu não sei explicar para vocês. E ela era bonita, sabe? E o olho dela era bem clarinho e o cabelo dela era loiro, só que não tinha um loiro como o nosso. Era diferente, sabe? E ela me chamou no canto e eu lembro que ela tava com uma blusa preta, uma calça jeans. E ela falou assim, oi, Poliana, eu vim ter contigo. Falei, mas você não é uma pessoa, você é um ser espiritual. Isso no sonho. E ela me disse assim, Poli, eu vim te revelar acerca da tua cegueira espiritual. Eu vim até aqui para te trazer uma palavra de conserto, porque existem 3 áreas da sua vida e 3 comportamentos que você tem tido que tem desagradado o coração de Deus. E é eles que têm te levado ao fracasso. Eu lembro que eu fiquei em silêncio e ali ela me deu 3 palavras diretivas e ela disse, você entendeu? Falei, eu entendi, eu posso repetir? E eu repeti. X, Y e Z. Eu acordei. Quando eu acordei apavorada. Falei, meu Deus, eu não conseguia ver isso. Eram coisas, gente, que eu não conseguia ver. Eram detalhes que eu estava fazendo, que estava desagradando o coração de Deus e que eu não vou comentar aqui, porque talvez se eu falasse, você falasse, gente, que besteira, nada a ver, até eu faço isso. Mas era uma palavra diretiva para minha vida, entende? E aí, naquele mesmo dia, porque eu sou uma pessoa muito obediente, naquele mesmo dia eu mudei 3 comportamentos. A minha vida com Deus fez assim, ó. Tanto é que no meio do ano ele falou para mim assim, abre o devocional, que todos os dias eu vou te dar uma palavra nova. Todos os dias eu venho aqui com uma palavra nova. Quem me acompanha desde o dia 1 sabe disso. Eu nunca repeti uma palavra. Às vezes eu tento estudar antes de vir, o Espírito de Deus fala assim, é devocional. Eu vou falar na hora. Nem adianta. Eu posso programar, planejar, fazer tudo. Eu só consigo ter a revelação daquilo que eu vou falar com vocês na hora que eu abro o meu olho. E muitas vezes eu não sei nem qual é a palavra ainda. Quando eu abro meu olho, o Espírito de Deus começa a falar comigo acerca de algumas coisas. Quando eu vou lendo o texto, eu falo isso. E eu venho aqui e comento com vocês. E quantas vidas eu tá vendo, né, Mandia? Tu sabe que eu tô aqui desde o dia 1, assim. Então, tem vindo uma revelação diferente, porque eu tenho certeza absoluta que em janeiro do ano passado eu mudei 3 comportamentos que eu tinha diante de Deus. Então, hoje, eu oro para que toda cegueira espiritual saia da tua vida, saia da tua casa, saia da tua parentela. Jejuem por revelação. Orem a Deus pedindo, eu quero conserto. Eu lembro que eu falava, Senhor, eu quero me conserta. Porque se eu sei que eu sou de Deus, alguma coisa tá muito errada. Eu preciso de ter um convencimento do Espírito Santo. Eu preciso que o Senhor derrame luz às minhas trevas. É isso que eu preciso. E ali eu tive paz. E as coisas começaram a acontecer de uma forma sobrenatural no meu ministério e em comportamentos que eu tinha, em pensamentos. E é o Senhor que muda as nossas veredas. Bom dia.
E então nós vamos orar agora, mas eu vou orar de um jeito diferente. Hoje nós vamos consagrar e eu vou consagrar de olhos abertos. As primeiras consagrações eu vou fazer e eu quero que vocês escrevam no chat o que vocês querem consagrar e eu vou consagrar com vocês. A gente vai consagrar durante 1 minuto e a gente vai seguir nosso dia, tá bom? Pai, podem escrever no chat aquilo que vocês querem consagrar no dia de hoje. Em nome de Jesus, eu quero te apresentar esse propósito que é entre eu, você e ele, é Jesus aqui. Eu quero te consagrar a nossa paz. Eu quero que o Senhor seja presente em nós, nos revele acerca da verdade, da justiça, do juízo. Eu quero te consagrar a minha família e a família dos meus amigos. Eu quero consagrar a minha mente e a mente dos meus amigos. Senhor, que em nome de Jesus nós possamos, Senhor, estar diante de Ti. Quero te consagrar ainda a nossa vida profissional, familiar. Eu quero, Senhor, que o Senhor se faça presente dentro da nossa casa. Eu te consagro todos os cantos, todos os cantinhos. Eu repreendo todo demônio que se assenta na nossa mesa, que deita na nossa cama, que assiste televisão com a gente, que se posicione no nosso sofá. Eu consagro a minha vida e a vida dos meus irmãos que estão assistindo essa palavra. Eu quero consagrar o casamento de todos os homens e mulheres casadas que estão aqui, e eu quero consagrar o casamento de todos os solteiros. Nós declaramos que quem vai na frente é Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que quem vai na frente é o Pai. É Ele quem vai nos direcionar. Eu consagro diante de Ti a nossa intimidade contigo, que os nossos olhos possam ver a Tua presença, que os nossos olhos possam sentir, que nós possamos ver aquilo que o Teu reino tem para nós, que o Senhor mande anjos ao nosso respeito para nos visitar e nos revelar tudo o que o Senhor tem planejado para nós. Nós repreendemos toda a cegueira espiritual, nós repreendemos, Senhor, tudo que o inimigo planejou contra a nossa vida. Eu quero consagrar diante de Ti os nossos filhos, os filhos de quem tem filhos e os filhos de quem ainda vão gerar. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre é o galardão do Senhor, é o Senhor, a grande herança do céu é os filhos. Eu consagro diante de Ti todos os empregos, quem não tem emprego, que o Senhor abra a porta de emprego, quem está assim, ó, mais ou menos, eu consagro em nome de Jesus um ambiente de paz. Amém. Amém, amém, amém. Ai, gente, que gracinha essa participação. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente tem que fazer um devocional mais curtinho mesmo. E não tem jeito, porque a semana, né? Continue com Deus, continue nesse ambiente de consagração. Não deixem de consagrar. Eu consagro os meus olhos. Peçam ao Espírito de Deus que revele áreas de conserto. Vai dar uma mexida, vai dar uma chorada. Mas o Senhor vai direcionar a gente. Quem direciona é o Espírito de Deus. Um beijo. Fiquem com Deus. Se coloquem diante de Cristo agora. E até amanhã.